Vamos inclinar nossas frontes. Pai, não queremos deixar com que os acontecimentos, dificuldades, decepções, ó Deus, estrague o nosso prazer contigo. Ó Deus, o que o Senhor tem feito por nós. Por isso, quando como diz este hino, devemos contar as bênçãos, ver o quanto o Senhor já fez por nós. Queremos lhe agradecer pelos grandes benefícios, pela salvação, pela vida eterna. Mesmo que em nada nessa vida o Senhor nos ajudasse, nos abençoasse, mas já estaríamos, Senhor, realmente agradecidos pela vida eterna que o Senhor nos tem dado. Isso é tudo, ó Pai, do que o Senhor desse de tudo aqui nessa vida, mas que não desse a vida eterna. Isso seria terrível. Por isso, não nos deixe julgar, ó Deus, através das coisas naturais da vida. Sabemos que o teu amor é um amor eletivo, Senhor. Tu nos tens escolhido para crermos, para seguirmos a tua palavra, a tua verdade. Pedimos que o Senhor, nesta manhã, abra o entendimento dos teus filhos e que ponha no profundo de cada coração, ó Deus, aquilo que haveremos de trazer para eles. Nós queremos que esta âncora ancore em cada coração, em cada alma, Senhor, e ali ela possa repousar esta palavra, esta fé na tua palavra. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse 2. Eu vou ler 2 versículos. O primeiro e o 7º. Eu tenho batido na tecla aqui. Esses dias estivemos falando sobre dizer aquilo que diz as mensagens. E nós estivemos viajando também, ali onde atendemos os nossos irmãos, em Tramandaí, região. Também estivemos falando sobre isto. Mas isso deva estar além daquela percepção natural humana. Isso tem que descer lá embaixo, lá na alma, e realmente estabelecer-se ali. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Somente até aí. Podeis assentar. É surpreendente no mundo cristão a falta de confiança naquilo que diz as Escrituras. Quando as pessoas, na verdade, lisonjeiam a Deus com seus lábios, a palavra de Deus, a Escritura, é isso, a palavra é a palavra, mas na hora de definirem as suas posições ao lado da palavra, eles simplesmente pulam fora. De
modo tal que, para mim, eu penso que nunca houve um tempo em que se crê tão pouco nas Escrituras como nesses tempos. Não é só os denominacionais, não. Porque se cresce, não viveriam como vivem. Não atuariam como atuam. Não procurariam acrescentar e nem tirar das Escrituras. Porque a mesma nos diz, quem tirar ou acrescentar, a sua parte será tirada da árvore da vida. E se você me perguntasse, irmão Febrônio, qual é a coisa mais difícil que você tem encontrado em todos os seus anos de fé, de ministério, de pregações? E olha que eu tenho andado por muitos lugares. Eu teria que lhe dizer dessa forma. A maior dificuldade que a gente tem encontrado é as pessoas crer que a palavra de Deus é a palavra de Deus. E esta mesma dúvida, ela, de uma forma, se transpôs para dentro da mensagem, entende? Crer na palavra do Espírito que Deus revelou nesta era, de acordo como está escrito. Sempre tangenciam aqui e ali, mas eu espero que cada um de vocês possa abrir o coração e dizer: Senhor, me dê a verdadeira fé naquilo que diz a tua palavra para este dia. Eu daria um título à nossa palestra esta manhã. Creia somente no assim diz o Senhor. É o que você deva fazer, cada um deva fazer, crer tão somente naquilo que Deus tem falado. Se é o homem que tem falado, seja ele o Papa, seja o arcebispo, seja um teólogo, seja uma grande figura, se ele falou e aquilo não há um respaldo bíblico, entende? Você simplesmente esqueça. Esqueça. Porque o homem passa, lembre, mesmo a terra passa, os céus passarão, mas a palavra não passará, ela é eterna, porque quem a pronunciou é o eterno. O humano fala como humano, porém o eterno fala como ele é, como o eterno. Então, amados, nós encontramos em Apocalipse, capítulo 5, você somente acompanhe ou anote. No verso 6 diz assim: E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. Você sabe que este cordeiro é quem? Bem alto. É Cristo. E tinha 7 pontas, que quer dizer 7 chifres, né? E 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O chifre representa o poder, que é a igreja. Que é a igreja. E nós tivemos cada uma dessas pontas representa uma era da igreja. A primeira foi a era Éfeso, Esmirna, a segunda, terceira Pérgamo, Tiatira, a Sardes,
Filadélfia e a última, sétima, Laodiceia. São essas as 7 igrejas, entende? Que as 7 igrejas do Cordeiro. E os 7 olhos, vamos dizer, em cima da ponta de cada chifre, representa o quê? Os 7 Espíritos de Deus. O que quer dizer isto? Em cada era, em cada igreja, cada dispensação, Deus tem enviado uma mensagem. E essa mensagem, ela tem que vir pela porta, que é o mensageiro. O mensageiro. Por isso, em cada era da igreja, Apocalipse 2 e capítulo 3, você vai sempre encontrar a voz dizendo ao anjo que está na igreja tal. Quer dizer, o anjo da dispensação tal. Como da era de Éfeso, ao anjo da igreja de Éfeso. Porque a igreja ali não é a cidade, mas aquelas cidades, elas foram tomadas porque elas tipificam o desdobramento espiritual que haveria no futuro. Quer dizer, as coisas naturais apontavam para os acontecimentos espirituais. Quem é o anjo da era de Éfeso? Paulo. Quem é o anjo da era de Esmirna? Irineu. E assim por diante, até o último, que é da era de Laodiceia. Quem é o mensageiro? Por quem o Espírito de Deus trouxe a mensagem e fez essa luz brilhar. Sou o mensageiro de Deus, o irmão Branham. Irmãos, isso é muito simples de compreender. Porque aonde estão esses 7 chifres e os 7 espíritos que representando as 7 mensagens? No Cordeiro. Guarda bem, no Cordeiro. O que significa um cordeiro? Ele representa Cristo. Então, essas 7 eras representam a dispensação da graça. Não existe uma 8ª. 7 é a matemática de Deus. Então, não existe uma 8ª, porque aí você simplesmente estaria espiritualizando as coisas, entende? Para dizer que existe uma 8ª, e teria que concluir também um 8º mensageiro. Mas a Escritura diz, é 7, essa é a matemática de Deus. É o 3, é o 5, é o 7, e aí por diante. As 7 eras da igreja, nós temos aonde elas se encontram? Na dispensação da graça, na dispensação da validade do Calvário. Porque quando terminar a última era, a validade do Calvário já encerra a dispensação da graça. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entrou. E ela encerra com o arrebatamento. E nós encontramos que em cada era desta igreja, Deus sempre diz o seguinte: ao anjo que está na igreja tal. Interessante, não diz aos anjos, não, ao anjo, singular. É um mensageiro. Olha, veja vocês. Deus tem usado esses mensageiros para trazer a luz para o seu devido tempo. E essa luz é a mensagem do seu dia. Nós não temos que responder
pelo povo, lá vamos dizer, de Esmirna, ou de Pérgamo, ou de Tiatira, ou de Sardes, nós temos que responder pela luz deste dia. É o que Deus nos responsabiliza. Quando o irmão Branham ele esteve naquela visão além da cortina do templo, e ele disse, eu quero ver Jesus, e a voz lhe disse, primeiro você tem que ser julgado. Daí ele perguntou, Paulo será julgado? João, Pedro? Sim. Então, se os deles entram, os meus entram também. Os meus entram. Veja vocês. E a voz disse, ele perguntou, quem são essa grande multidão? São os teus. Minha família é tão pequena lá na terra, aqui é tanta. São os teus convertidos. Você foi enviado como um guia, quer dizer, como um mensageiro. E esses são os que creram na tua mensagem. Aleluias por isso. Então, nós temos que responder justamente por aquilo que Deus tem nos dado. Por isso, você, eu, cada pessoa, tem que falar o que fala o mensageiro. Se entende ou não entende, diga como está escrito, porque ele mesmo disse, isso não tem vindo de mim mesmo, isso tem vindo dele. Não acrescente, não tire nada. E se alguém tem medo de alguma coisa que ele proferiu, em alguma outra mensagem, ou isso, aquilo, é porque então a maneira que você vê, ela está errada. Ela está errada. Você está aplicando essa maneira dentro do seu próprio quadro e aquela outra parte que o profeta segue, vamos dizer, montando o quebra-cabeça, explicando, você recua dela, isso mostra que você que você está errado. Porque a mensagem, não há duas vozes. A Escritura diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Olha bem, as igrejas. Em cada era sempre termina o Deus dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer dizer, em cada era houve o assim diz o Senhor. Em cada era houve esta palavra. E essa palavra é a voz de Deus ecoando para aquela dispensação. É a revelação que nós dizemos, a revelação do dia. Agora, se esta revelação, se o povo tivesse vindo com ela em cada era, o mundo cristão hoje, chamado cristão, teria que estar dizendo amém a esta mensagem. Mas quando eles encerraram, Lutero parou, e eles se organizaram em torno do ensino de Lutero, mostrando que não querem continuar crescendo, conhecendo a Deus, então Deus teve que encerrar ali e levantar uma outra, um outro mensageiro com a mensagem, levantar um outro povo. E assim a obra de Deus vem caminhando até os dias de hoje. E a revelação do dia é aquilo que o mensageiro tem falado. Por favor, grave isto. A revelação de cada era é aquilo que Deus falou através do seu mensageiro, do seu anjo. Porque esta é a forma de Deus trabalhar. Este é o padrão.
Não, Deus não trabalha através de um grupo de indivíduos ou de um indivíduo em especial para trazer a revelação. Entende? Não, Deus traz através do seu anjo. Não há uma revelação dentro de outra revelação. Não existe na era presente uma revelação dentro desta revelação. Quer dizer, uma mensagem. Você não pode fazer uma outra mensagem, uma outra luz diferente desta que Deus manifestou. Esses são pontos que realmente você tem que segurar em seu coração. Creia só naquilo que, no assim diz o Senhor. E o assim diz o Senhor é aquilo, isto diz o Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito. Este é o assim diz o Senhor. E Deus não tem duas vozes. Isso tem que ficar bem claro. Não há uma outra revelação que choca diferente desta revelação dada através do mensageiro de Deus. Entende? Toda revelação para aquela era, sempre ela vem através do seu mensageiro. E dali ela se espalha. Olha bem, e dali ela se espalha através de homens fielmente ensinados, mas como diz o profeta, que nem todos veem quão necessário é dizer o que disse o mensageiro. Em cada era, deixa eu começar aqui, na era de Esmirna, página 132. A mensagem é, portanto, transmitida a todos, mas embora seja transmitida a todos os que se acham em seu alcance, a mensagem é recebida individualmente por determinada maneira. Cada indivíduo deste grupo é um que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo através do mensageiro. Quer dizer, é individual. Aqueles que ouvem não estão obtendo sua própria revelação privada. Guarda isso. Nem é um grupo obtendo sua revelação coletiva, mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Quer dizer, o mensageiro recebeu, o que nós recebemos é aquilo que Deus deu. É aquilo. Então, não é um indivíduo, não é um grupo em particular ali que surge e que vem, isso é isso, isso é aquilo. Não, irmãos, nós temos que pôr atenção realmente nas Escrituras. O que disse Paulo em 2 Coríntios 10? Ele diz, eu temo que como a serpente enganou a Eva, assim também vocês sejam enganados. Por isso, Paulo diz, oxalá suportasse a minha loucura, porque eu estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, mas eu temo. Entende? E não havia maldade em Eva. Mas Paulo temia, porque eu quero vos apresentar a Cristo como uma virgem pura, sem mancha, sem mácula, sem rugas, sem coisa alguma. A saber, ao noivo, a Cristo. 133, a era de Esmirna. Em cada era temos exatamente o mesmo padrão, quer dizer, Deus não foge do seu padrão.
É por isso que a luz vem através de algum mensageiro determinado por Deus em uma certa área. E em seguida, a partir daquele mensageiro, a luz se espalha através do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Então, vocês estão entendendo? A luz, a revelação daquela era vem sobre o homem a quem Deus escolheu. A Bíblia diz ao anjo, que quer dizer mensageiro. E dali, então ele prega, ele ensina. E essa luz se espalha através dos evangelistas, dos apóstolos, dos pastores e dos irmãos. Essa luz, ela se espalha. Mas olha a advertência do profeta. Mas é claro que todos aqueles que saem nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro falou. Aqui está a parte lamentável, que nem todos aqueles que saem nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro falou. Recorde, Paulo advertiu as pessoas a dizerem somente o que ele disse. 1 Coríntios 14, 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Então, veja, Paulo teve que dizer àqueles irmãos que não acrescentasse nada, que ficasse naquela revelação. Eu gosto de ver Paulo, ele dizendo em Gálatas 1:8, mesmo se um anjo descesse do céu, anunciando outra mensagem, olha bem, não é um anjo vindo do inferno, é um anjo de Deus. Era para dizer, mesmo se ele, por carta ou depois, viesse acrescentando coisas diferentes, outras revelações, que chocasse com aquela, ele diz, nem mesmo por carta, ou eu mesmo escrevendo, vocês não mude, em outras palavras, porque a primeira revelação é a original. É a original. Quem saiu com aqueles primeiros atos ali no Egito foi Moisés. Aqueles magos simplesmente vieram copiando. Sempre Deus sai na frente. Olha bem, quer dizer que a mensagem genuína, fiel, é aquela que fala o que o mensageiro falou, porque o Espírito falou por ali. E qualquer coisa que se acrescenta, ou qualquer coisa que tira, essa mensagem ela já não seria mais perfeita, não seria a voz de Deus total e completa para aquele dia. Entende? Ela não seria, por isso diz o profeta, eles acrescentam aqui e tiram ali, e logo a mensagem não é mais pura, e o avivamento se extingue. Quer dizer, mexe aqui, mexe ali, mexe acolá, como um rato vai roendo, né? Dali já não é mais a mensagem. Então se deve ter cuidado, irmãos. Nem tudo que vem em nome da mensagem é mensagem. É a mensagem de Deus. Por isso o profeta diz, você tem que checar a coisa. Você tem que checar os ensinos.
do seu pastor, do ministério, aquilo que você ouve, você tem que ouvir e saber que há respaldo bíblico. Porque o que não tem respaldo bíblico não é de Deus. Já é outro evangelho. Vocês estão me entendendo? Diga amém. Isto é o que tem que realmente te levar a ser prudente, ser cuidadoso. Porque nisto você está colocando em xeque, entende? O teu arrebatamento, o teu destino eterno. Às vezes pensa que está ouvindo a voz do Espírito e está ouvindo o quê? A voz de um homem, as deduções de uma pessoa, as colocações daquela pessoa. E se essa pessoa não é aquela que Deus elegeu, não é a mensagem do dia. Quer dizer, se alguém coloca com a sua própria interpretação, ou desloca a palavra, ou aplica mal esta palavra, ou interpreta mal essa palavra, ela já não é mais a mensagem. Já não é mais a palavra. Entende? Porque toda mensagem daquela era, ela vem somente através do mensageiro. Então diz o profeta: quão cuidadosos devemos ser em ouvir uma voz. Quão cuidadosos devemos ser em ouvir uma. Não duas, não três, não quatro, mas uma voz. Porque o Espírito tem apenas uma voz, que é a voz de Deus. Quer dizer, nesta era, Deus ele tem somente uma voz. Ele não tem duas vozes. Ele não tem três, ele não tem quatro, ele não tem 10. Não, há uma mensagem, há uma voz. Há uma voz. E esta é a mensagem do dia que veio através do mensageiro. Por isso eu volto a dizer que aquilo que está escrito em cada era, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus tem uma voz para cada igreja. Por isso, vemos ali os 7 Espíritos de Deus, entende? Se expressando através do seu mensageiro, e a verdadeira igreja, ela segue debaixo desta luz, deste Espírito do seu dia. Se você não crer naquilo que o profeta falou, você não estaria crendo na mensagem. Não existe uma mensagem um pouco aqui é, aqui não é, acolá não é, acolá é, ali é meio. Não, é ou não é. É ou não é. Entende? Você tem que tomar a mensagem. Como que eu posso ler o profeta dizendo uma coisa aqui, lá na outra eu vou ler, entende? O profeta dizendo outra coisa diferente? Não, eu não creio na incoerência da mensagem. Não há incoerência. Deus não é incoerente, e nem o seu mensageiro. O que é o mensageiro? Ele recebe, ele entrega, ele não tem nada com isso. A mensagem não é ele, a mensagem não é dele, a mensagem é de Deus que veio por ele. Ele simplesmente passa para frente. Entende? Por isso que o profeta dizia,
E essas mensagens estão sendo gravadas, elas vão pelo mundo todo e elas golpearão a semente eleita. Agora, essa aqui eu creio, essa ali eu não creio. Isso aqui, dá contra a minha forma de ver. Ora, então você não está vendo certo. Você não está vendo certo. Pegue todas as mensagens e monte, é como monta o quebra-cabeça. Se você pega só um quadrinho ali do quebra-cabeça, como é que chama aquilo? A gente compra para as crianças, o quebra-cabeça mesmo, né? Então, veja você, só um. Você tem que colocar aquele quadrinho ali, aquela coisa, no seu lugar certo, porque o próximo virá ampliando mais essa revelação. Você tem que colocar no lugar certo. Agora, se você coloca, vamos supor, seja a imagem de uma pessoa, o quebra-cabeça. No lugar da orelha, você põe o pé do fulano. Olha bem, no lugar do pé, põe a mão. É o corpo humano. Claro que pé, orelha, tudo é do corpo humano. Mas está o quê? Mal colocado. Deslocado. O que você vai ter? Um monstro, um monte de confusão. Eu sou sincero. A sinceridade não vai fazer ela ficar no lugar certo. A sinceridade tem que ter rumo. E a sinceridade tem que estar ligada à humildade. Aceite que está errado, volte e coloque no lugar certo. Entende? Mas demorei a acertar aqui. Olha, mas não acertou. Então pode-se uma coisa tão bela se tornar uma coisa monstruosa, uma coisa confusa. Mas, por isso que deixe o Espírito de Deus, que deu o Espírito de Deus, vai conduzir para o lugar certo. Isso é como você injetar na veia células da pele, do cabelo, dos rins, do fígado, do coração, da bexiga, do baço. Cada célula, ela vai para o seu lugar de origem. Mas deixa ela fazer a viagem tranquila, deixa que Deus leve tranquilamente. Não seja apurado, não queira fazer as coisas da sua forma. Vamos ter paciência. Agora, esse negócio, uma revelação, mas ali diz o contrário, eu vou dizer, você está bem errada. Bem errado. Se você tem medo da mensagem, de toda ela, então, por quê? Se tem medo. Eu não tenho medo de nenhuma parte aquilo que o profeta diz. Eu não vejo inconveniências, porque eu não tenho minha própria maneira pessoal de querer fazer um quadro para crer. Agora, quem pinta um quadro de uma vaca comendo capim lá em riba da árvore, pode ser bonito, claro que toda tinta é linda. O azul, o vermelho, o amarelo, o verde, tudo é lindo. Pode ser bem pintado, mas a coisa está deslocada. Onde você já viu uma vaca trepada em uma árvore comendo capim? Está desfocado. E assim, irmãos, nós temos que ver a coisa no seu lugar certo. É preciso saber, como eu digo, sobre aquela pintura, aquela exposição de um pintor. Ele montou sua exposição e na antessala ali colocou um enorme quadro de um cavalo subindo um morro, e aquele cavalo colocava tanta força, as veias saltavam. Ele estava suando, aquele animal.
Todo mundo chegava, ai, que maravilha. E o pintor só ali de lado recebendo os elogios. E subiu ali um brucutu, vamos dizer assim, um carroceiro velho, com sua galocha no pé e o chicote atrás na mão, chegou bem, foi dar uma olhada. Logo que entrou ali, olhou o cavalo, olhou. Ele não tinha teologia, não tinha nada. Daí ele faz... O pintor já correu atrás dele. O homem virou e ia embora, quer dizer. É bonito o quadro, mas não bate com a realidade. O que está errado no quadro? Eu nunca vi um cavalo por tanta força assim com a venta fechada. Né? O pintor teve que corrigir. Quer dizer, é um detalhezinho. Entende? É um detalhe. É, como diz o irmão Brana, o diabo pregou 99% da palavra para Eva, mas o que fez com que aquilo fosse errado foi aquele 1%. Então, vejamos, irmãos, que é necessário dizer o que diz a mensagem e é necessário crer somente naquilo que Deus tem falado, no assim diz o Senhor. Esta é a verdade. Por isso, o próprio irmão Brana, naquela mensagem, reconhecendo o dia, como que é? Em sua mensagem, reconhecendo o dia em sua mensagem, ele diz bem assim: cortaram as minhas fitas. Antes não tinha livro, né? Eram as fitas, cassetes. Corta aqui, corta ali, tira esse pedaço. Pega outra pregação, corta lá, corta cá, e emenda aqui, e vai, e diz o profeta, e me fizeram eu falar coisas que eu não falei. Isso já acontecia nos dias dele. E eu penso, e hoje em dia? Por isso a maneira correta de ler a mensagem é pega desde o princípio, pega aquele assunto, entra no espírito e deixa ele falar. Deixa Deus te falar. Não deixe a sua fé fragmentar em citações, em parágrafos, ou isso e aquilo, entende? Nunca deixe a sua fé virar uma abobrinha verde, picada com uma abobrinha verde. Entende? Porque é tão fácil, entende? Induzir qualquer outra coisa, como diz o profeta. Você pode fazer a Bíblia falar o que você quer que ela fale. 66 livros, você pode fazer com ela falar o que você quer que ela fale. E a mensagem, 1.200 mensagens. Muito mais facilidade, né? Por isso, corta aqui, corta ali, e vai dando outra mensagem. Eu não esqueço, alguém me disse, eu volto a dizer, na eleição de prefeito uma vez, o camarada candidatou-se e perdeu. Mas a turma gravaram os discursos dele. E na outra eleição, então fizeram assim, montaram uma entrevista. Mas o senhor é candidato para a prefeitura? Sim. Sou candidato. E espera que vai ganhar? Sim, vou ganhar. É certo que o senhor disse que o senhor entrando na prefeitura vai roubar? Sim, farei isto mesmo. Então, quer dizer, termina
fazendo a pessoa falar o que ela não falou. Pegue aquela fita que ele falou dentro do seu contexto geral, daquele discurso, daquele dia. Mas o problema é deixar a coisa fatiar. Entende? Porque fatiando, daqui um pouco vão lhe dizer, a era Laodiceia não existe mais. Quando o profeta diz, você entendeu mal ou eu me expressei mal, ela termina com o arrebatamento. Se ainda estamos aqui é porque ela não terminou. No que é que você vai crer? No que é que você vai crer? Quando o profeta diz, estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. No que é que você vai crer? Que o corpo, o sacrifício, o propiciatório está ali em cima e fala. Por isso nossas orações são ouvidas, somos curados. Entende? Não há mais propiciatório. No que é que você vai crer? Ainda tem que ser revelados trovões, ou o profeta tem que vir por aí. Quando a Bíblia diz, Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Irmãos, é ficar naquilo que está a mensagem tal como ela é. Alguém diz, é a maneira tradicional. Não é tradicional só, é original. É original. Essa é a maneira correta. Ou você acha que você veio para a mensagem, uma mensagem errada, e agora tem que consertar. Que antes ela era polenta e agora você está comendo bom alimento. Eu duvido que teve uma revelação genuína desde o princípio. Desde o princípio. Então não ponha as suas ideias, é o alerta do profeta. Você tem que pegar, sempre eu digo, o contexto de tudo. Para você saber o que ele quis dizer, o que ele está falando. Vou dar um exemplo. Se você tomar a mensagem sobre ele quando fala sobre Natal, tem muitas coisas. Você isolar aquilo, você vai virar uma fera contra o Natal. Mas quando você vai pegar outras, aí ele ensina. Entende? Que isto as crianças não entendem. É Natal, dê presente para elas. Só não ensina que aquele homem barbudo. Mas ensina assim. Filho, esse presente é para recordar você que Deus deu o maior presente, que é Jesus, seu Filho, para nós, o Salvador. Quer dizer, existe um equilíbrio. E quem não está no equilíbrio tem que estar em um desequilíbrio. Seja para a direita ou seja pela esquerda. Por isso, não se bota interpretações. Eu vou ler algumas coisas aqui. Perguntas e respostas sobre os selos. Mas vejam, permita-me só dizer isto agora. Suponho que estas fitas são somente para nós, e assim por diante, mas permita-me dizer, vejam, vocês não entendem, vejam, e não é para entenderem, de modo que não tentem interpretar nada, veja, não tentem colocar sua interpretação. Vocês somente se afastam mais. Somente sigam o meu conselho, se crê em mim agora,
Se Deus me concedeu cair na graça de vocês. Quer dizer, não interprete. Se não entende, diga. Não force. Quanto mais se força, mais se afasta da verdade. E todo erro, irmãos, ele começa de uma maneira tão semelhante, porque, como diz o profeta, todo erro tem verdade para poder enganar. Entende? Tem verdade para poder enganar. Começa ali, mas não é toda a verdade. Dali um pouco é verdade, mas não é toda a verdade. É igual o trem de ferro. Ali vem o trilho e ele vem pelo trilho. Daí, quando é para se desviar, une-se um segundo trilho, mas não se une de uma maneira, vamos dizer, perpendicular. Aquele trilho que vai ser colocado ao lado, ele é bem fininho para as rodas do trem entrar. Então, ele entra por ali e vai caminhando ao lado da trilha genuína. Mas aos poucos, vão se desviando. Daqui um pouco você olha, está longe. Aí é onde muitos se chocam. Mas fulano, Beltrano, olha, aquilo, mas o que aconteceu? O que aconteceu não é onde está, aquilo é uma consequência de um pequeno desvio aqui. Um pequeno desvio da palavra é um grande passo longe de Deus. Se você pega uma arma para atirar, entende? Você pega uma arma para dar um tiro. Você tem que pôr a mira ajustar, estar com a mira bem ajustada. Uma mínima falha aqui, daqui até aquele alvo, vamos dizer que aquele alvo que está a 50 metros, ela vai dar com falha ali no alvo. Vamos dizer que dê 20 centímetros de falha. Com 100 metros vai dar 40 centímetros. Com 200 metros vai dar 80. Calcula vocês, dali a 1000 metros. Vai dar um monte de metros longe, né? Mas tudo começa tudo tem um princípio. Então, a gente não se escandaliza com aquilo. A gente tem que ter cuidado. O que para que lado foi? É porque teve algo aqui, ó. Por isso que essa pessoa se faz um Deus, por isso que essa pessoa passa a crer em coisas que não há fundamento. Para ti não há fundamento, mas para ela, aquilo é fundamental. Mas tudo é porque começou aqui. E todo princípio engana. Porque são semelhantes, parece. Não disse Deus que podereis comer de todo fruto do jardim? Claro que Deus disse. Mas dali, a coisa foi se descambando. Agora siga o meu conselho, parágrafo 12. Como meu irmão, não coloque sua própria interpretação em nada. Somente continue vivendo uma boa vida cristã. Porque somente irá se afastar da coisa verdadeira se o fizer. Está vendo? Você somente irá em uma direção que o afasta novamente da coisa. 14. Agora, somente seja bem humilde, seja um cristão e tente viver para Deus. E viva honestamente com seus semelhantes e amem os que não o amam. Não tente fazer nenhuma. Veja, você torna isso uma coisa misteriosa
e estraga o verdadeiro programa de Deus. Quer dizer, começa a interpretar, fazer uma coisa misteriosa, importante, que era para ti, dali um pouquinho. Eu não conheço ninguém que começa a se meter em mistérios que não termina misterioso. Sempre este é o final. Termina misterioso. Entende? E aquilo vai atropelando. E para onde vai a fé das pessoas? Se eu colocasse os ensinos em cima de mistérios e mistérios, aqui coisas novas a cada culto, a verdade é essa: todo culto que você viesse, você queria ver uma nova abertura, uma nova coisinha. Mas com o tempo, vamos dizer que a coisa fica velho, repetitivo, e perde a graça. Perde a graça. Isso não é revelação. Isso é um entendimento intelectual. E o pastor, às vezes, para manter a coisa funcionando, sempre tem que trazer alguma coisa nova. Deixe o tempo falar, vai ver que vai terminar em cama de 11 varas, se fala, né? Tem que trazer uma coisa nova, e aquela coisa nova exige outra explicação, outra dedução, e vai. Irmãos, depois está tão longe, está tão longe, né? Que nem há mais jeito de retornar. Não há mais jeito. Por isso, viva uma vida cristã, viva uma vida espiritual, entre em Deus, se encha do Espírito Santo, ame a todos. Aleluias, é isso, irmãos. É isto. E a igreja, não é para vocês saberem dessas coisas assim, não coloque nenhuma interpretação em nada. Estão vendo? Simplesmente siga em frente. E se lembre o que lhes foi dito: viva uma vida cristã. Vão à sua igreja, seja uma verdadeira luz onde quer que estejam, e ardam por Cristo e diga às pessoas como o amam. E seja seu testemunho com amor o tempo todo com as pessoas. Estão vendo? Porque se não fizerem assim, vocês se redarão com alguma outra coisa por aí, e então estarão fora do caminho trilhado. Vejam, toda vez que tentaram fazer isso aconteceu assim. Estão vendo? Assim não tente dar nenhuma interpretação. Especialmente nesta noite, quando este selo for apresentado diante de vocês. Ele está falando do 7º selo, né? Porque pregou o 6º selo, depois pergunta e resposta, domingo de manhã, e à noite ia falar sobre o 7º. E vocês já viram que toda especulação sempre é ao redor do 7º? Sempre ao redor do 7º. Apenas sigam em frente e sejam humildes e continuem exatamente com a mensagem simples. E aí ele segue. No 24 ele ainda diz: agora não interprete nada. Se Deus quiser que você saiba algo, Ele o enviará a você, está vendo? Assim seja muito firme então. Fique quieto. Algo aconteceu e agora somente seja bem. Entende o que eu quero dizer? Não entende? Não tente se tornar estranho para ser cristão, porque você se afasta de Deus. É o mensageiro, é a luz da era, a mensagem da era que está nos falando. Quer dizer,
Não se afaste da vocação na qual você foi chamado. É dessa maneira, irmãos. E a Escritura nos diz, Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. Você tem certeza que foi Deus que te chamou? Então, somente esteja aberto para que Ele siga trabalhando em você. Entende? Siga manifestando, trabalhando e te conduzindo. Não encha a sua cabeça de ideias magníficas, porque se você cair no espírito de interpretações pessoais, você vai se orgulhar mais com isto, e daqui um pouco você vai simplesmente começar a julgar. Quem não crê como eu creio, está fora do arrebatamento, não pertence à noiva, e começa, ora, gente, a se julgar só porque tem umas minhocas andando pela cabeça. Quando o profeta diz, viva uma vida, por isso que eu vejo, irmãos, a necessidade de ter uma vida cristã, ter o Espírito Santo. Porque, se possível, enganaria até os eleitos. Entende? Mas não é possível, por causa que Deus não é enganado. Sem o Espírito Santo, a pessoa, como diz, nem pertence ao corpo, à igreja. Porque por um Espírito sois batizados em um corpo. Se Deus vem arrebatar, é o seu corpo, que é a sua igreja. Então, o importante é isto, é você saber que você nasceu em Deus e é parte de Deus, faz parte compõe esta igreja, porque por um Espírito sois batizados, formando um corpo. Amém? Há muitas coisas que nós temos aqui anotado, mas o que eu quero é que você simplesmente permaneça na mensagem tal como ela é. Há pessoas que você deve, tudo que veio ali é a voz de Deus. E se alguma coisa foi corrigida quando ele era mais novo, você tem que conhecer as etapas do ministério, que ele corrija, não é você que vai corrigir. Não é? Você deva ter interesse em tudo aquilo que Deus trouxe através do seu mensageiro. Não é só mensagens depois dos selos. Não, porque antes foram as preparações, tudo. E como são gostosas essas mensagens, e você vai encontrar que o uso da palavra falada não foi após os selos, tudo foi bem antes. 4 delas aconteceram na década de 50 e uma na década de 60, antes dos selos. Então, o que é a mensagem em si? A mensagem é aquilo que o Espírito Santo disse. O que foi que ele disse? Nós temos o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, a deidade de Deus, semente da serpente, tudo isso é um conjunto, entende? Que representa, que é a voz de Deus, a revelação, os mistérios revelados. Eu tenho bastante anotações aqui, mas você tem que ser mais criterioso. Tem que ser criterioso. Se alguém me diz alguma coisa, eu quero, irmão, que você me mostre onde está escrito. E não só aqui, chocando lá. Você tem que me mostrar a coerência. Tem que me mostrar. Por exemplo, se você me diz que não existe uma Jerusalém
como que diz? Literal, mas ela é espiritual. Eu quero que você me conte como que vai tirar umas medidas de coisa espiritual, entende? Quando a Escritura mostra ali, fala sobre tudo isto. Quando alguém me diz, Jesus já veio. Não, não é veio, manifestou. Manifestou. Entende? Deus se manifestou trazendo a luz para esse dia. Através de um homem. Entende? O ministério do Filho do Homem, que é Cristo, em um homem, William Marion Branham. Aí sim. Agora, não vamos jogar. Daqui um pouco o William Branham fica no lugar de Jesus Cristo. Isso aí é idolatria. Dali um pouco alguém estará dizendo, olha, o corpo de Deus não é Jesus, é o homem, é o Branham. Irmãos, eu não não sou propenso à idolatria. Já saí de lá há muitos anos. Há muitos anos. Então, se é nisso, o nome está ali. Por que não diz o nome logo da sua abertura? Verdade que não tem coragem de dizer com todas as palavras. Chega na frente do gol, tira tudo ali, fica bem na frente do gol e chuta para fora. Diga de vez. Diga de vez. Se eu cresce que lagarto é tatu, eu diria que lagarto é tatu. Entende? Agora fica dizendo não diz, não diz, e põe slogan bonito. Abertura da palavra, nova abertura. A revelação. Não existe uma revelação individual dentro da que Deus trouxe para o seu dia. É preciso ter cuidado. Entende? Certa vez, em um encontro, eu até tinha sido operado aqueles dias, eu fui desaforado por um garotinho, metido a mestre, com o apoio do pai. Quando eu simplesmente dei uma nota ali aos pastores, para que tivesse cuidado, porque quando vem estrangeiro, às vezes eles querem, traz uma coisa diferente. E ali anda um por aí que dizia que Cão, filho de Noé, adulterou com sua madrasta. Que a nudez representa a mulher, que adulterou com sua madrasta. E as pessoas nem examinam a mensagem, nem examinam a Bíblia, nem lê, já sai dizendo uma abobrinha desta. Eu só disse, não importa quem seja, se seja gringo, se seja de bisco, se seja, vamos dizer, rosco, quem quer que seja, nós temos que falar de acordo com o que está escrito. Mas eu tinha ido nas mensagens e vi o profeta falando, não isso, mas de acordo com como está na Bíblia, que Noé plantou a vinha, se embebedou-se, vamos dizer, tirou as roupas e ficou fazendo striptease ali, né? Seus filhos, mas Cão olhou e criticou, mas os seus 2 outros irmãos vieram com respeito e envolveram o pai, cobriram o pai. Mas é uma interpretação sem fundamento. É isto, irmãos, que eu tomo para mostrar a vocês, temos que ter base escriturística.
Temos que ter base. E a base, eu creio que tudo que nós precisamos para este tempo, Deus tem nos dado. Por isso aí estão as mensagens. Tome, diga como está. Entende? Não esconda, pastor, a mensagem do seu rebanho. Igual fez a Igreja Católica, escondeu a Bíblia do povo para enxertar todo tipo de ismo, de pensamentos próprios. Não, não faz isso. A mensagem, ela veio para todos. Agora, irmãos, essa mensagem, eu olho isso aqui. Quem pregou? O William Mario Branham. É minha, é o pão da noiva. A confecção dela não é mais importante do que o conteúdo. Qualquer um pode confeccionar, qualquer um pode fazer. Entende? Mas o que importa é a fidelidade do conteúdo, a tradução. Entende? Isso é o que importa. Eu só recebo mensagem dali. Problema seu. Problema seu. Eu penso que tudo que ele pregou, se eu posso pôr a mão, eu quero. É minha. Não importa de onde vem. Eu quero e quero para o meu povo também. Não vou omitir o que disse o profeta, porque isso, irmãos, eu estaria sendo maldoso se eu omitisse, se eu buscasse literatura só de uma fonte. Só quero livro que venha lá da Voz de Deus. Por quê? Lá é o armazém. O armazém está na internet aí, está tudo aí, cada um pode baixar, pode ter. Não está sob controle de ninguém. Mas tem que ter. Como que é? A franquia. Mostra a franquia, não existe franquia de ninguém, não. Onde já se viu o evangelho, a pregação do evangelho? Uma coisa, vamos dizer, que eu preguei publicamente, ser franqueado, não é uma coisa minha, pessoal. O evangelho é evangelho. Vê se a Bíblia tem franquia. Se alguém tem a franquia da Bíblia. Se lá entre os muçulmanos querem traduzir, ou lá entre os pagãos, cada um pode traduzir. Não existe franquia, não. E além do mais, franquia ela é algo que se respeita a invenção daquela pessoa, ou o intelecto, quer dizer, a ideia daquela pessoa, aquele laboratório fez tal remédio, existe um tempo de vencer esta franquia. Depois vira o quê? O remédio domínio público. É o que nós chamamos aí de os genéricos, né? Porque caiu em domínio público. Se eu não me engano, é 30 anos. Pode se estender mais 10 anos. Agora, a pregação da mensagem à luz do dia, depender de uma pessoa ou disso, daquilo, não, irmãos, é ser muito curto de visão espiritual. Onde que Deus deixaria a sua luz amarrada com algum homem? Só este homem tem a verdade. Só ele tem o direito. Primeiro, William Branham não veio formar uma dinastia. Não. O que é uma dinastia? Tem do pai, tem que passar do filho para o neto e vai indo. É só dentro daqueles que são do sangue. Por isso, ela não é de particular. Então, não pertence a alguém ou a um grupo, ou quem quer que seja, particularmente. Ela pertence ao corpo de Cristo, a noiva do dia, seja da China, seja na Espanha, seja aqui, seja lá, aonde for. É ter uma mente muito curta,
querer prender a mensagem do eleito. Não prende. Se eu tivesse um pastor que quisesse me limitar, se eu fosse um membro de um pastor que quisesse me limitar, eu ter acesso às mensagens do meu profeta, do que é o genuíno pastor da era, eu iria dizer, pastor, com todo respeito, eu vou contigo, mas nesse ponto você não tem direito. Você não tem direito de me impedir ter acesso à mensagem do tempo. Então, irmãos, vamos terminando. Creia somente no assim diz o Senhor. Vamos ficar com as mensagens, com a Bíblia, tal como ela é. Se a Bíblia diz que a mulher não deva pregar, ser uma pastora, diaconisa, ela não tem que exercer o cargo, não tem. Morreu a questão. Se ela diz que não deva cortar o cabelo, não deva. Mas que você deva vestir decentemente, irmã, é vestir decentemente. Não exponha seu corpo à cobiça de homens, porque você será culpada. Então, meu irmão, se você tem que vestir decentemente, vista decentemente. Vamos ficar com a palavra tal como ela é, simples e direta e clara. Fiquemos de pé. Pai bendito, Deus eterno e amado, como eu gostaria, Senhor, que isto fosse escrito com penas de aço em cada coração, para que ninguém pudesse esquecer. Mas o teu Espírito pode fazer isso melhor do que qualquer aço. Ponha no coração dos teus filhos este cuidado, esta mensagem e este contentamento, Senhor, esta alegria, nessa fé simples. E como disse o teu profeta, tome o meu conselho. Senhor, ajuda-nos, Senhor, em tudo. Ajuda-nos a ver o quadro completo, ajude teu povo. Eu creio que o Senhor nos dará tudo o que precisarmos para o arrebatamento. Porque aquele que começou a boa obra terminará. Aí está a nossa esperança, bem firmada, Senhor, porque foi o Senhor, não foi nenhum homem, não foi nem nós mesmos, mas foi uma obra do Senhor. Portanto, vamos deixar o Senhor completar, nos aperfeiçoar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe e um bom dia a todos.